Uma boa tarde a todos, que a paz do Divino Amigo esteja em todos nós. Uma gratidão à casa, por ter me convidado para fazer essa palestra, que é um tema muito delicado, bastante delicado, mas que me enriqueceu muito em relação às pesquisas, espero que traga alguns esclarecimentos, para todos que a ouvirem. Nós vamos falar sobre desencarne e doenças graves na tenra infância, na tenra idade, na realidade, que é na infância, E nós vamos começar falando sobre a frase atribuída a São Francisco de Assis, que ele diz: "E é morrendo que se vive para a vida eterna". Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos oferece uma explicação através do espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863, sobre a perda de pessoas amadas por causa das mortes prematuras. E esse espírito nos dá a seguinte explicação: quando a morte ceifa das vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se analisasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. E o espírito Sanson continua: crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que afligem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício, que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desproporcionais os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações,
dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. As informações de Kardec nos oferecem uma grande consolação, mas não impedem que a dor e o sofrimento se façam presentes, pois o desencarne de uma criança comove até as pessoas que mal conhecemos. O autor e palestrante espírita Richard Simonetti faz a seguinte descrição em seu livro Quem tem medo da morte? E ele fala o seguinte: o problema maior é a teia de retenção formada com intensidade, porquanto a morte de uma criança provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ela diretamente. Símbolo da pureza e da inocência, alegria do presente e promessa para o futuro, o pequeno ser resume as esperanças dos adultos, que se recusam a encarar a perspectiva de uma separação. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 199, Kardec perguntou: por que a vida se interrompe com frequência na infância? E os espíritos responderam: a duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é, frequentemente, uma prova ou uma expiação para os pais. Na Revista Espírita de 1863, Kardec diz que todos os males têm uma causa que está em nós mesmos, e as misérias que enfrentamos não podem ser resultado de nossas virtudes, portanto, têm a sua fonte em nossas imperfeições. Em um artigo publicado na Folha Espírita em maio de 2021, foram reproduzidos trechos de uma entrevista da médica, autora e palestrante espírita, doutora Marlene Nobre, onde ela disse que o Espiritismo tem uma grande contribuição a oferecer à medicina e às escolas que lidam com a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde ainda define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O Espiritismo, porém, amplia essa visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar bio, psico, sócio, espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, o da medicina da alma. E a doutora Marlene continua. Segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante determinada fase da existência não significa que ela esteja saudável. Assim, a criatura pode apresentar-se aparentemente saudável durante um período, mas já trazer no perispírito, ou seja, no corpo espiritual, as marcas indeléveis da doença, que eclodirá um pouco mais adiante, segundo a lei de ação e reação, que tem no tempo o principal fator desencadeante. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao chamado karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação, no capítulo 7, que karma designa causa e efeito, porque a toda ação corresponde uma reação. Quer dizer que está ligado a ações de vidas passadas. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos.
faz parte do sistema de contabilidade da justiça divina. O Espírito Emmanuel, no livro No Portal da Luz, nos diz que, nesse caso, a cela física, ou seja, o corpo, na escola do planeta, é a carteira de estudo ou o cubículo de retificação que nos patrocina o progresso. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 23, o Espírito Emmanuel afirma que, ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. O mesmo benfeitor espiritual, no livro Leis de Amor, no capítulo 1, que tem como título Causas Espirituais das Doenças, enfatiza que, antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. E ainda no mesmo livro, o Espírito Emmanuel complementa: havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca, ou seja, marca o corpo espiritual com que desequilíbrios ou distonias o predispõem à instalação de determinadas enfermidades. Exemplificando todos esses ensinamentos em relação à retificação expiatória, Jesus curou o paralítico e fez um alerta sobre a recaída, dizendo: veja que já estás curado, não voltes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Essas palavras estão no Evangelho de João, no versículo 14. No Espiritismo, a doença grave pode ser oportunidade de reavaliação de atitudes. E aquilo que parece injustiça é, na realidade, uma oportunidade de fortalecimento para que as dores e os sofrimentos sejam suportados com maior grandeza da alma. Algumas doenças, como o câncer e os males da infância, que muitas vezes nos fazem duvidar da fé e perguntar o porquê de tanto sofrimento para tal paciente, têm também as suas explicações. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Trilhas da Libertação, escreve: o câncer, por exemplo, pode ser a oportunidade de liberação de velhas mazelas, de conflitos ancestrais que ficaram retidos no ser e que somente agora encontram campo propício para se manifestarem, oportunizando a libertação. Nesse contexto, para a doutrina espírita, o câncer é como uma tentativa de reequilíbrio. Mas e se esse paciente for uma criança? Segundo a doutrina espírita, quando a criança é acometida por uma fatalidade, podemos buscar respostas nas causas do passado, ou seja, em vidas anteriores, além de ser uma prova para aquela família, oferecendo elementos para reflexão. Neste sentido, o sofrimento pode ser um agente
para que os laços familiares se estreitem, promovendo a cumplicidade dos pais e o empenho da família. E o que acontece com o espírito de uma criança após a morte? Ao desencarnar, todos os espíritos de crianças são amparados por irmãos espirituais e levados a locais de recuperação em hospitais ou colônias na pátria espiritual. Não há crianças vivendo no umbral. Conforme forem perdendo as impressões da matéria, esses espíritos readquirem a anterior lucidez e também a forma perispiritual adulta. Porém, André Luiz relata que isso ocorre em apenas parte dos casos, pois a grande maioria dos espíritos infantis necessita do apoio de benfeitores espirituais por longo período para que se desvencilhem da forma infantil a qual se encontram mentalmente fixados. A esses irmãos é dada a oportunidade de desenvolvimento no plano espiritual. Lá eles crescem e se desenvolvem, estudam e aprendem também. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz faz o seguinte relato quando foi levado a conhecer a irmã Blandina, dirigente do parque no qual ele se encontrava em visita. O instrutor que acompanhava André disse: "Aqui é o lar da bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal." Na época da psicografia, nos anos 1950, neste lar da bênção viviam aproximadamente mais de 2.000 crianças, além de muitas almas femininas que se reajustavam para a missão da maternidade. Há ainda irmãos desencarnados que optam por se apresentar em reuniões mediúnicas ou em sonhos com a aparência da última encarnação como crianças, para serem reconhecidos. Após alguns anos, assim como ocorre com qualquer espírito no período vivido no plano espiritual, entre duas encarnações, ele recebe a oportunidade de recomeçar outra existência. Em seu livro Perguntas e Respostas sobre a Morte e o Morrer, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, médica psiquiatra e precursora em cuidados paliativos, afirma que, embora quase 3/4 partes da humanidade creia na sobrevivência da alma, a maioria dos crentes está despreparada para a vida no além. Nas mensagens enviadas pelas crianças, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, elas expressam preocupação com o sofrimento dos pais. No livro Caravana de Amor, no capítulo 7, temos o relato do espírito de Renato Rodrigues, que faleceu no dia 5 de outubro de 1980, aos 10 anos, em consequência de um tumor cerebral, onde ele passou por uma cirurgia, mas que o levara ao coma e à desencarnação. Em 1985, ele enviou uma mensagem, onde esclareceu aos pais quanto ao tipo de tratamento a que se submeteu no mundo espiritual. E ele disse: "Lutei bastante para recuperar a fala, porque os meus nervos espirituais jaziam silenciosos e petrificados no meu entender. Depois de muitos exercícios, é que reconquistei o dom de falar com segurança. Não mais sentia dores. Isso se devia à ausência do tumor que me incomodava tanto." No livro Renascimento Espiritual,
Temos a mensagem de Fernando Bonifácio, esclarecendo à sua mãe sobre a sua recuperação no além. Ele desprendeu-se do corpo aos 8 anos por causa de um tumor da hipófise. E ele disse: de começo, sofri bastante com a saudade e com o anseio de permanecer inutilmente no corpo. No entanto, observei que a minha melhora espiritual jazia na conformação a que fui submetido para verificar que o meu corpo espiritual retomaria os meus caracteres de formação. Hoje, posso dizer-lhe que o meu crescimento em espírito cresce vigorosamente em meu próprio benefício. E dou-lhe essas notícias não para exibir um adiantamento que não tenho ainda, mas para expressar-lhes a verdade, que tenho estado a postos, aproveitando os ensinamentos dos meus avós, que são verdadeiros mestres de carinho e abnegação a meu favor. No livro Gratidão e Paz, nas páginas 88 até 95, nós temos a mensagem de Luiz Paulo Alves Reis, que desencarnou aos 11 anos de idade em Ribeirão Preto, em consequência de leucemia. Eis a parte da linda carta dirigida aos seus pais. E ele disse: não pude mais. Chegou um momento em que me vi cercado por irmãos franciscanos, pois eram eles, aos meus olhos, enfermeiros novos que me assistiam. Um deles colocou uma das mãos sobre a minha cabeça e adormeci. Passei por um tempo de esquecimento que não entendi até hoje. Estava num aposento amplo com o meu avô Armando, a minha avó e a minha tia, estendendo-me os braços a falarem frases de bênçãos e boas-vindas. E finalizando, nós extraímos do livro Entre Duas Vidas, também psicografado por Chico Xavier, trechos de um poema ditado por um espírito que desencarnou ainda criança e que tem como título Carta aos Meus Pais. Meu pai do coração, minha mãezinha querida, retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces na paz que hoje me alcança. Bendita a meditação que me refez a esperança. Tenho saudades de tudo que compõe o nosso lar. Saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Agradeço-vos contente o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou, agora, esquecer para servir. É a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova, em forma de alvorecer. Seguir à frente rogando, trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio, meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus, sois para sempre comigo, dois anjos do amor de Deus. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue a reinar em todos nós.